Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. A partir do versículo 30 em diante. Vou falar algo aqui um pouco sobre uma palavra que Deus ele tem me dado, já tem aproximadamente uns 15 a 20 dias. Deus ele tem falando muito, vem falando muito, e quando Deus ele começa a incomodar assim, a gente tem que botar para sair. Amém? Que diz assim a palavra do nosso Deus: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Amém? Até aqui. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, meu Deus, mais uma vez eu te peço, fala conosco, Senhor, através da tua palavra, Pai, nos dá direção, nos traz clareza, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, essa passagem, a Bíblia diz que existia uma época em que o povo de Israel, a nação de Israel, se corrompeu. Na época quem reinava era o rei Acabe. Acabe ele se juntou com povos estranhos, que seguiam deuses estranhos, mais precisamente o pessoal da Fenícia, de onde veio Jezabel. E o povo se corrompeu e levantou a ira de Deus. Por várias vezes Deus enviava profetas para estar avisando, só que Acabe não dava ouvidos à palavra de Deus, à palavra dos profetas. Então chegou um ponto que Elias chegou perante ele e profetizou que, segundo a palavra dele, durante 3 anos e meio não choveria mais. Irmãos, trazendo esse texto para o cenário atual que estamos vivendo hoje no mundo, não é muito diferente. Vivemos numa época em que o povo tem se corrompido, a igreja na face dessa terra tem se corrompido, tem buscado alternativas, tem buscado coisas diferentes, tem desagradado ao Senhor. E com isso, Deus ele tem enviado profetas ano após ano, décadas após décadas, e de nada tem adiantado. E Deus ele tem usado de instrumentos para tentar acordar o povo, tentar corrigir. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje no mundo, eu falo isso no mundo, é decorrente de uma correção vindo da parte de Deus. Porque Deus, por várias vezes na Bíblia, por várias situações, em várias épocas, em vários cenários, Deus ele teve que usar do instrumento dele para corrigir a nação. Tudo isso que tem acontecido, essa pandemia, as coisas subindo de preço, a inflação, logo vocês vão ver como vai começar a aumentar. Isso nitidamente
Deus ele pesando a mão, porque apesar de tudo que tem acontecido, apesar das mortes, de tudo que tem acontecido, isso não tem afetado o coração da igreja. Isso não tem chamado o coração do povo a se render ao Senhor. Pelo contrário, o povo tem cada dia mais se mostrado endurecido, se afastado do Senhor. Vivemos uma época de apostasia nitidamente, muito clara, isso está explícito. O cenário atual da igreja, como o pastor acabou de falar, acabou de mencionar, isso aqui era para estar lotado. O povo está em casa se escondendo e todo mundo tem uma desculpa só. Uma desculpa só, que estão com medo, que não é para sair de casa. Mas entenda uma coisa: a gente tem que acreditar no Deus que a gente serve, porque de nada adianta, irmãos, eu estar aqui todo dia na igreja buscando a Deus e uma simples eu não vou ser negligente e falar que não existe. Eu sei que existe, é algo real, tem morrido muitas pessoas, mas entenda uma coisa: na época dos profetas, os profetas eram perseguidos e morriam à espada, mas isso não parava eles, nunca parou, pelo contrário, eles apanhavam e saíam sorrindo. Horas depois eles estavam fazendo a mesma coisa, eles apanhavam de novo e eles continuavam indo para cima. E a igreja hoje ela está vivendo um cenário de falsa paz. Ela acha que está tudo bem, que as coisas estão acontecendo do jeito que está todo mundo em paz, está todo mundo se alimentando. Mas entenda uma coisa, irmãos: existe dentro da gente um sentimento que a gente tem conversado um pouco sobre isso, e vocês podem crer no que eu estou falando, não vai demorar muito, vai vir uma grande fome nessa terra. Eu não falo isso para amedrontar ninguém, não falo isso para colocar em pânico, mas é o sentimento que vem, e é o próprio Deus que está irado, porque Ele mandou essa pandemia para ser como se fosse um alerta para o povo, mas de nada está adiantando, o povo continua da mesma forma. E voltando aqui para a palavra, quando Elias ele separa aqueles bezerros, ele faz todo aquele ritual, ele prepara o altar, ele faz tudo aquilo, aquela forma de oferta, aquele sacrifício era rotineiro, era algo que costumava acontecer na época. Só que daquela vez ele colocou algo que nunca ninguém tinha feito. Ele colocou algo ali naquele altar para sacrificar o Senhor, que estava escasso, que não existia, que era a água, porque estava com quase 4 anos sem chover naquela terra. Então Elias ele derramou algo mais precioso que tinha ali, porque entenda uma coisa: ele tinha um ouro, ele tinha um tudo, eles tinham todas as riquezas, mas o principal, que era a água, eles não tinham. E o Senhor ele vem dizendo ultimamente para esses dias para a gente, falando nos nossos corações, que a igreja, para chamar a atenção de Deus por esses dias, por agora, a igreja vai ter que dar algo diferente. A gente vem sempre falando que foi mudado um cenário, foi mudada uma etapa, e a partir dessa etapa que foi iniciada agora, entenda uma coisa, igreja: tudo aquilo que nós fazíamos como igreja lá atrás não vai mais funcionar, e vocês vão ver isso. Muita coisa errada que estava sendo feita como igreja nessa terra vai ser denunciada, porque isso que Elias fez lá atrás, nos versículos lá atrás, quando ele chamou, ele convocou todos os profetas de Baal e de Acera, e fez uma convocação e colocou perante o povo de Israel, nada mais foi do que ele expor o erro. Ele expôs o erro, porque o povo de Israel, a nação de Israel, eles estavam seguindo mais a eles do que o próprio Deus. Entenda uma coisa: os profetas foram mortos à espada. Aqueles que sobraram, porque Deus levantou um homem de Deus chamado Abadias, que alimentava eles escondido. Deus sustentou eles durante um período, durante um tempo. Mas a maioria dos profetas, grande parte deles foram todos mortos à espada. Isso é muito forte, gente. E hoje eu vejo uma perseguição muito grande em cima da igreja, em cima dos homens de Deus. Tudo que a gente vai fazer, a gente é perseguido. É o mesmo cenário, só muda as épocas, mas as coisas que têm acontecido é a mesma coisa. Então, ele apresenta diante de Deus algo que era vital naquela época, algo que não existia. E eu vejo que Deus está pedindo hoje algo que não está mais existindo no meio da igreja. Algo que acabou, algo que está escasso de verdade. E isso chama-se adoração. Adoração da igreja,
Adoração da igreja de verdade. Quando eu falo de adoração, eu falo você entregar o melhor. Eu não falo de oferta, eu não falo de dinheiro. Eu falo de você entregar seu coração. Porque entenda uma coisa, eu estava até comentando com os irmãos um dia desse, a gente subiu um monte, a gente estava comentando, que eu acho lindo quando a gente se converte ao Senhor. Porque quando a gente é novo convertido, você pode chamar qualquer hora para orar, você vai, não interessa onde seja. Você pode chamar para ir ao monte meia-noite, você vai. Você pode chamar para vir aqui para a sede orar de madrugada, você vem. Você pode morar lá do outro lado da cidade, você vem. Porque aquilo que começa a nascer de dentro da gente é um sentimento que não tem nem como explicar, é o puro amor de conhecer a Deus. Porque entenda a coisa, não tem nada para a gente se apegar. Não existe, Deus vai me dar isso, não. Aquilo vai aflorando, aquilo vai saindo. Você tem um amor tão grande por as coisas de Deus, que você faz sem pensar. Não interessa o preço que você pague. E hoje Deus, Ele quer resgatar esse amor, igreja. Hoje Ele quer que esse amor que nós deixamos lá atrás na nossa conversão, Deus, Ele quer resgatar esse amor. Porque é essa igreja que Ele quer vir buscar. Não é uma igreja cheia de soberba, cheia de não me toque, cheia de conhecimento, não. Deus, Ele não está mais atrás dos intelectuais, Ele não está mais atrás sabe, aqueles grandão, aqueles sabidão. Deus, Ele está caçando os puros. Deus, Ele está caçando as pessoas que têm um coração voltado para Ele. Deus, Ele não está procurando. Entenda uma coisa, Deus, Ele não olha para a situação que você, como pessoa, Ele olha para o seu coração. A Bíblia diz lá em Mateus 5, Ele vai falando: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. E Jesus vai falando no Sermão da Montanha, Ele vai explicando, Ele vai detalhando qual o tipo de gente que Ele quer para os últimos dias. E Ele vai falando em Mateus 5, 6 e 7, são as constituintes do Evangelho. Deus, Jesus, o próprio Jesus, Ele vai deixando separadamente e explicando qual o tipo de gente que Ele quer, que sirva Ele, que siga Ele. Ele vai falando: vocês têm que ser o sal dessa terra, entendeu? Vocês têm que ser o sal da terra, vocês têm que fazer diferença, vocês têm que ser a luz do mundo. É isso que nós temos que ser como igreja. Não é uma igreja orgulhosa, rancorosa, cheia de si, cheia de soberba, não. Deus, Ele quer resgatar um coração puro, genuíno. Ultimamente é isso que Ele está querendo, irmãos. Ele não está querendo teu dinheiro mais, não. Não pense que Jesus, Ele está atrás mais de dinheiro, não. Pelo contrário. Eu falo sempre com o nosso pastor, eu sempre converso com ele sobre isso. Eu vejo que Deus, Ele tem sempre provado nosso coração, pastor. Deus, Ele sempre prova o nosso coração. Nós temos feito essa obra, todas as coisas que nós fizemos aqui, desde quando foi começado aqui. Nós nunca tivemos assim a ajuda de pessoas grandonas, pessoas famosas, empresários. Não, pelo contrário. É sempre as ovelhas pequenininhas que a pessoa vai ajudando com 5, com 10. Sempre, sabe? Eu vejo ali o dia a dia daquela construção ali, Deus sempre vai suprindo. Eu ligo para o pastor, hoje o cimento está acabando, ele fica angustiado. De repente uma pessoa levanta, dá 2, um levanta, dá 3, e vai indo, sabe? A oferta da viúva, nós estamos fazendo essa construção aí com a oferta da viúva, gente. Não tem ajuda de empresário, não tem famosão, não tem, não. É a oferta da viúva, gente. Deus, Ele está querendo levantar um tipo de gente assim. Ele não precisa, sabe aqueles, não. Deus não está querendo muita coisa, não. A única coisa que Deus está querendo é adoração, é fazer por amor, por prazer. É você se levantar no meio de um povo e fazer diferença, sem querer aparecer, sabe? Derramar seu coração, perguntar: e aí, irmão, como é que você está? Como é que foi seu dia? Está precisando de alguma coisa? Sabe? Deus está querendo isso, pequenas coisas, irmão. Deus não está querendo lá, coisa, não. Deus está querendo pequenas coisas. Deus está querendo chamar a nossa atenção com pequenas coisas, para fazer a diferença no reino dele. Porque entenda uma coisa, Deus, ele só precisa de 2 peixinhos e 5 pães para multiplicar e repartir. Deus, Ele não quer, sabe? A igreja tem que parar de, sabe? Eu vejo um evangelho da prosperidade sendo pregado aí, que não leva a lugar nenhum, sabe? Evangelho que não é ensinado que você tem que pagar preço.
sabe, que você tem que carregar a cruz, desconfie. Desconfie e fique esperto, porque esse não é o evangelho de Cristo, não. O evangelho que é pregado, que não lhe ensina, só lhe ensina a você riquezas. Entenda uma coisa, não adianta nada você ter 10 carros na sua garagem, 3, 4, sabe, milhões na sua conta, porque no dia que ele vier, para ele isso não faz diferença. No dia que ele vier, para ele isso não faz diferença. Para ele isso não interessa, sabe? É bom ser abençoado? Sim, é bom ser abençoado, mas você tem que ter o coração no reino, porque se você for abençoado e você não tiver o coração no reino, você está fora do propósito. O propósito de Deus para Ele abençoar nossas vidas é para você entrar no propósito. Sabe o que é que Deus tem falado para mim esses dias? Que tem muita gente aqui que tem que voltar para o propósito, porque você tem feito suas coisas, você tem dobrado seu joelho na sua casa e tem orado, você tem pedido muita coisa, você tem pedido emprego, você tem pedido saúde, você tem pedido muita coisa, só que em todas essas coisas você nunca coloca nada no reino de Deus. Você nunca, sabe, você tem feito suas coisas, você tem tentado de alguma forma agradar a Deus, só que você está pedindo bênção para seus irmãos, para sua mãe, para seu pai, para o seu cachorro, para o seu papagaio, mas você não está botando nada para o reino de Deus. E talvez seja por isso que você tem se frustrado, porque tem demorado de chegar e não está chegando. Porque a razão, a finalidade de Deus abençoar a minha vida e a sua vida é que você semeie do reino dele. Por isso é o propósito de Deus, que nós venhamos a semear no reino dele. Quando Elias ele estende as mãos para os céus e dobra seu joelho e ora, a Bíblia diz, irmãos, que cai fogo do céu, e você conhece o resto da palavra. Entenda uma coisa, existe um fogo para cair do céu, existe um fogo para descer, irmãos, um fogo muito forte, tem um avivamento muito grande chegando sobre essa terra, mas para esse avivamento vir, a igreja ela vai ter que entender que ela tem que dar algo a mais, porque só o que foi dado até aqui, infelizmente, foi insuficiente para o que tem para descer. A igreja tem que se preparar, tem que entender que o noivo está próximo da sua vinda. Nós temos falado muito sobre reforma. Deus está fazendo nitidamente no meio da igreja uma reforma. Quando eu falo de igreja, eu não falo aqui não, eu falo de igreja na face dessa terra. Nitidamente Deus está fazendo uma reforma na igreja. E a minha oração nesse tempo, nesses dias, é que cada um de nós, cada um desses obreiros, eu, nosso pastor, cada um de nós viemos a compreender qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar nessa reforma, porque eu tenho certeza que tem lugar para todos nós. A vontade de Deus é essa, que nós viemos a compreender a vontade dele, e desceu o fogo dos céus, irmãos, e consumiu todo aquele holocausto, e todo o povo entendeu que só Deus é Deus, Ele é o único Deus digno de adoração, de toda honra, de toda glória. Porque entenda uma coisa, irmãos, essa pandemia, qualquer praga aí, não é um problema para Deus, isso não é nada para Ele, pelo contrário. A Bíblia diz lá em Ezequiel 14, que, abre aí rapidinho, Ezequiel 14, Ezequiel 14, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus: porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus maus juízos, meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimarias e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais. Qualquer tipo de praga, qualquer tipo de peste não é um problema para Deus. O maior problema de Deus, o maior de todos os problemas de Deus, é a desobediência do homem, a desobediência da igreja. Sabe, essa pandemia, na hora que Deus quiser, Ele cessa ela. Sabe, Ele só faz estender a mão, Ele cessa ela, como Ele fez na tempestade. Na hora que Ele quiser, ela acaba, irmão, acaba com tudo, não tem gafanhoto, não tem nada. Só que para isso acontecer,
A igreja tem que buscar, tem que adorar. A autoridade está sobre a igreja, sabe? A autoridade está sobre nós, igrejas do Senhor. E a gente está buscando, só que a gente está buscando de uma forma tão lenta, sem entender, que eu acho que até ele está cansado de esperar. Porque na hora que a igreja entender o papel dela como algo que tem autoridade sobre essa terra, que tudo está sobre a mão dela. A Bíblia diz que o que nós ligares aqui, ele liga no céu. Então, está faltando a gente ligar aqui. Porque ele está preparando, irmãos. Ele está preparando uma noiva. Ele está preparando uma noiva para que ele venha buscar. Só está faltando a gente entender qual é a vontade dele, sabe? Entrar na posição. Eu tenho pedido muito a Deus, e eu creio que Deus está levantando remanescentes nesse tempo. Deus está levantando pessoas que vão fazer a diferença aqui. Entenda uma coisa, não vai ser um número grande não, por enquanto não, vocês vão ver. Não vai ser multidão não. Deus ele não fica muito preocupado com quantidade. Ele quer qualidade. E Deus ele está catando, sabe? Tem uns que ele está chamando, tem outros que ele está comissionando, tem outros que ele está buscando de volta. E esses dias eu acordei, sabe, agoniado, e eu comecei a falar com Deus, e Deus foi me dando direção, que é para nós como igreja, vocês, membros, obreiros, nós todos, clamarem por aqueles que um dia estiveram aqui com a gente e hoje não estão mais, sabe? Faça uma listazinha daquelas pessoas que vocês lembram que estavam aqui com a gente, que hoje não estão mais, porque Deus ele vai começar a buscar eles lá, irmãos. Pode acreditar nisso. Deus vai começar a chamar de um por um, porque essa é a vontade dele. O tempo está se esgotando, irmãos. Deus ele tem pressa para buscar a sua igreja, sabe? Ele quer que todos se reúnam, todos se retratem, que haja um arrependimento. Você não precisa mais andar por aí sacrificando coisas para agradar a Deus, não. Você tem que se render a Ele, porque a Bíblia diz que quando João Batista ele começa a batizar e a pregar no deserto, batizar nas águas, o sacrifício de animais lá no templo não fazia mais sentido, irmãos. Sacrificar animais lá no templo para remissão de pecados, quando João Batista começou a batizar lá no deserto, não tinha mais sentido, irmãos. Deus ele desabilitou muita coisa nesses dias. Deus ele desabilitou muita coisa. Entenda o que Deus está fazendo. Deus ele está, sabe, reorganizando o propósito. Deus ele está chamando. Você pode observar que nossos cultos eles têm sido diferentes. Deus ele está direcionando nosso pastor. A forma de nós fazermos como igreja está mudando, irmãos, porque essa é a vontade de Deus. O que Deus tem para fazer naquela tenda ali é algo tão grande, tão extraordinário, irmãos, que vai ficar na história. É algo que realmente ele escolheu. São Raimundo Nonato não foi à toa. Não foi à toa, irmãos. A gente tem plena consciência do que Deus vai fazer ali. Vai fazer algo grandioso. Vai ser um lugar aqui onde pessoas vão chorar, que não vão aguentar, sabe? Não vão aguentar a glória de Deus naquele lugar. E a nossa luta, nosso sacrifício. Hoje eu compreendo, pastor, porque é tão difícil, sabe? Tão trabalhoso. Tudo que a gente vai fazer por aquele lugar dá trabalho. Não tem nada fácil ali. Porque o que tem para ser derramado naquele lugar, irmãos, é aquilo que Elias clamou e desceu. Existe um fogo que vai descer naquele lugar ali, irmãos. Vocês podem ter certeza. Existe um fogo diferente que vai descer naquele lugar, porque lá vai ser habitado uma nova forma de adoração, um novo modelo de adoração, um modelo que Deus ele tem prazer em participar, sabe? É o modelo do céu, porque tudo que Deus quer implantar aqui é o que tem de lá, assim no céu como na terra, e vice-versa. O que Deus quer trazer para cá é o modelo que já existe dos céus, e Deus ele vai resgatar isso. Ele vai chamar a nossa igreja, todas as igrejas da face dessa terra, novamente para o propósito. E não se espante se daqui para frente vocês começarem a ver coisas diferentes, sabe? Crianças começarem a profetizarem, sabe? Cegos começarem a enxergarem, porque está chegando um tempo. Isso é bíblico, irmãos. As palavras, nós estamos vivendo um tempo de cumprimento. Jesus ele falou que nos últimos dias
muitos farão coisas maiores do que aqueles fez. Está lá em João 14. Fiquem atentos, observe o que Deus está fazendo. É um tempo de cumprimento, irmãos, é um tempo de propósito, sabe? Deus está chamando a igreja, um arrebatamento, e Ele não vai demorar muito não, você pode ter certeza. Deus Ele quer ter intimidade, o noivo Ele está atrás de intimidade. Só precisamos entender isso e começar a buscar de uma forma diferente.